nós vamos começar agora a fazer aquela faixinha vermelha, tá? Que vai por cima da túnica. E o vermelho que eu tô utilizando é esse aqui, é o 3583. E nós vamos começar aqui com 60 correntinhas, tá? Eu já fiz as minhas aqui. 60 correntinhas e eu coloquei essas marcações aqui, mas eu vou passar a quantidade de pontos pra vocês. A partir dessas 60 correntinhas, nós vamos fazer mais uma, então 61 correntes, e nós vamos fazer pontos baixos, tá? Então aqui nós vamos fazer pontos baixos até essa marcação e eu já passo o número para vocês. Fizemos aqui 22 pontos baixos, tá? Então até aquela primeira marcação ficaram com 22 pontos baixos. Agora aqui a gente vai fazer alguns aumentos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou começar aqui com um aumento, tá? Então, um aumento e 2 pontos baixos. E nós vamos repetir. Aqui fizemos um aumento e 2 pontos baixos e repetimos 7 vezes. Ele vai formar essa curvinha aqui mesmo, tá? Então, fizemos 2, começamos aqui, né? Com um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, e aí nós repetimos isso 7 vezes. E finalizamos aqui com 2 pontos baixos. Agora, a gente termina a nossa carreira com pontos baixos, tá? Então, a gente vai chegar lá no final só com pontos sobre pontos, tá? Então, pontos baixos até o final da nossa carreira de correntinhas aqui. Finalizado aqui os nossos pontos, ao todo aqui, fizemos 17 pontos baixos até chegar no final. Na carreira inteira, nós ficamos com 67 pontos baixos, porque a gente tinha 60, a gente fez aqueles aumentos aqui, né, para fazer a nossa curvinha. Então, ficamos com 67, e a nossa pecinha tá assim. Agora, nós vamos para nossa segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer uma corrente para virar, e nós vamos fazer logo aqui no primeiro ponto, ó. Então, logo no primeiro ponto, é o primeiro ponto baixo. E nós vamos fazer 67 pontos baixos. Então, nessa segunda carreira aqui, é uma carreira de pontos sobre pontos, tá? Então, nós vamos fazer pontos sobre pontos até o final, com um total de 67 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa carreira, então, fizemos 67 pontos baixos. Vamos para a nossa terceira carreira. Nós vamos fazer uma corrente, vamos virar, vamos pegar logo no primeiro ponto, tá? Então, logo aqui na base da corrente que nós fizemos, e esse é o nosso primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer aqui ao todo 22 pontos baixos. Então, eu já fiz um. Então, fizemos aqui 22 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 28 meio ponto alto. Ó, então, nós vamos dar a volta na agulha, vamos inserir lá na base, vamos puxar. Ficamos com 3 alcinhas na agulha, 3 alcinhas. Agora, a gente puxa as 3 de uma vez só. Então, esse é o meio ponto alto. Então, a gente vai fazer isso 28 vezes. Agora, feito esses 28 meio ponto alto, a gente finaliza a nossa carreira com pontos baixos. Então, ao todo são 17. Então, nós vamos fazendo agora pontos baixos até o final da carreira, completando aí a nossa carreirinha com 67 pontos. Nossa carreirinha, depois de finalizada, agora nós vamos cortar o fio, nós vamos arrematar, porque nós precisamos aumentar só essa partezinha aqui da curva, tá? Então, só essa partezinha aqui. Então, observe que a gente tem tamanhos diferentes. Antes da curva, né, essa partezinha menor, ela vai para a parte da frente do nosso Jesus. Essa partezinha maior vai para o lado das costas. E essa aqui é a partezinha que fica na lateral do corpo dele. Então, aqui agora, nós vamos ter que aumentar só essa partezinha aqui, tá? Então, nós vamos emendar, nós vamos virar aqui o nosso
nossa peça, ó, nós vamos pegar na parte maior. Da parte maior, nós vamos contar daqui pra cá 22 pontos baixos, tá? Então, da parte maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aqui tem o 22º ponto. Eu vou emendar aqui no 22º ponto. E aí, eu vou fazer, ó, emendei. E agora eu vou fazer um ponto baixo aqui no 23º ponto, tá? Então, estamos emendados aqui. Agora, a gente vai fazer meio ponto alto. Então, nós vamos fazer 26 meio ponto alto. Porque aqui eu já fiz um ponto baixo nesse primeiro. Aí, nós vamos fazer 26 meio ponto alto. E aqui no final, né, no último ponto, a gente faz um ponto baixo. Fizemos aqui os 26 pontos baixos. Aliás, 26 meio ponto alto. E agora aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira. Nós vamos fazer uma corrente. Daí, nós vamos fazer... No próximo ponto, vamos pular esse aqui, vamos fazer no próximo ponto um ponto baixo. E agora a gente faz meio ponto alto novamente. Nós vamos fazer agora 24 meio ponto alto. Então, é só seguir fazendo meio ponto alto 24 vezes. Aí, chegando lá no final, nós vamos fazer outro ponto baixo. Fizemos aqui os 24 meio ponto alto. Agora, aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo no próximo ponto, tá? E aí, a gente finaliza essa partezinha aqui que a gente fez um pouquinho maior. Agora, aqui a gente vai cortar, vamos arrematar aqui. E agora, a gente vai usar o fio dourado. Nós vamos fazer uma volta inteira com o fio dourado. Vou começar, você pode começar em qualquer ponto aleatório. E aí, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos usando o fio dourado por toda a volta, tá? Então, é só fazer um contorno aqui com o nosso fio dourado. Com pontos baixos por toda a volta. Então, é uma carreirinha só com fio dourado. Eu vou fazer a minha aqui e já volto para mostrar para vocês como ficou e pra gente continuar. Finalizando aqui a nossa carreira, eu já cortei o fio. Agora, aqui a gente só faz um ponto baixíssimo aqui para poder finalizar essa carreira em dourado, tá? Então, um ponto baixíssimo. Agora, esses outros fios a gente já pode cortar, porque eu já fui arrematando à medida que a gente foi fazendo essa carreira dourada. E agora, a gente volta pro fio vermelho. Agora, nós vamos usar o fio vermelho. Eu vou emendar aqui o nosso fio vermelho. E aí, nós vamos dar uma volta de pontos baixos com o fio vermelho. Só que pegando só na alcinha de trás, tá vendo aqui? Só na alcinha de trás por toda a volta. Então, a gente vai pegando somente na alcinha de trás e nós vamos fazer uma volta de ponto sobre ponto até a gente fazer todo o contorno e chegar aqui onde nós começamos. Eu já estou contornando aqui, passando essa carreira em vermelho, eu comecei aqui. E aqui eu percebi que a gente precisa fazer algumas diminuições nessa partezinha desse U aqui, tá? Porque senão, como a gente vai passar mais uma carreira aqui, ele vai ficar talvez um pouco frouxo. Então, a gente precisa dar uma diminuída aqui nessa última carreira. Então, logo que a gente chegar, ó, nessa partezinha aqui, a gente precisa fazer pelo menos umas 3, né? Vamos colocar aqui umas 3 diminuições. Então, a gente vai marcar aqui mais ou menos aleatório, ó, uma aqui, uma mais ou menos aqui e a outra ali no finalzinho. A gente distribui aqui 3 diminuições, tá? Pra ele ficar mais ou menos certinho. Então, assim, não precisa de muita técnica, não, tá? É só a gente distribuir aqui 3 diminuições, tá vendo? Nessa partezinha da curva. Então, aonde eu coloquei os marcadores é onde eu vou fazer diminuições, tá? Então, você pode distribuir aí do jeito que você achar melhor.
Então, aqui a gente faz pontos baixos até chegar nas nossas marcações. E assim que chegar, a gente faz uma diminuição. Ó, então, chegando aqui, ó, tô chegando nessa primeira marcação. Aí, aqui, eu vou tirar o marcador e vou fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar uma alcinha, vou puxar o fio, vou pegar a outra alcinha, vou puxar o fio. Vou ficar com 3 na agulha e puxo tudo de uma vez só. Aqui eu tô diminuindo um pouquinho diferente, porque aqui a gente só está trabalhando na alcinha de trás. Então, fica mais fácil diminuir dessa forma. Chegando aqui no segundo marcador, nós vamos pegar só a alcinha de trás, uma vez, só a alcinha de trás, a nossa segunda vez. Ficamos com 3 na agulha, a gente puxa os 3 de uma vez só. E aí, pontos baixos, até chegar lá na última marcação. Chegamos aqui na última marcação, a gente faz a mesma coisa. Só na alcinha da frente, de trás, aliás, né? Só na alcinha de trás, ficamos com 3, fazemos um ponto baixo. E agora, a gente termina fazendo pontos baixos até chegar no início da carreira, né? Que é onde a gente arrematou, a gente conduz esse fio aqui para ficar bem certinho. E esse fio escorrega muito. Então, a gente precisa segurar bem firme, senão ele desmancha. E assim a gente faz até finalizar a nossa carreira. Cheguei aqui no final, a gente faz um ponto baixíssimo, a gente corta o fio. E agora é só arrematar e esconder todas essas pontas que ficaram, tá? E a nossa peça ficou assim. Agora, a gente vai fazer a segunda parte dessa nossa peça, pra gente poder finalizar e colocar ela no nosso Jesus. E ficou bem certinho aqui a curva, ó, ficou bem bonitinho aqui com as diminuições que nós fizemos. Agora, nós vamos fazer a segunda parte aqui da nossa peça. Uma parte que é a maior e do lado de cá a parte menor. Então, nós vamos emendar nessa parte de cá que é menor, tá? Então, nós vamos emendar aqui. Essa parte aqui, ela vai pendurada na parte da frente do nosso Jesus. Então, nós vamos pegar aqui, nesse ponto bem da lateral, tá vendo? E aí, nós vamos emendar o nosso fio aqui. E nós vamos fazer, ó, eu fiz o primeiro ponto baixo, nós vamos fazer 4. 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, nós vamos fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, é uma carreira de vai e vem. Ó, então, eu fiz um ponto baixo, uma corrente, aliás, e aí eu vou fazer logo nesse primeiro ponto baixo o nosso próximo ponto baixo da carreira. E aqui eu faço os 4 pontos baixos, vou fazer uma corrente, vou virar. Quando eu viro, eu já pego logo na base da corrente, tá vendo? Na base da correntinha. E assim, a gente faz algumas carreiras. Eu já passo para vocês o número total de carreiras que nós vamos precisar aqui, tá? Mas vai ser assim, nós vamos crescendo essas carreiras aqui pra frente. Finalizadas aqui as nossas carreiras, eu fiz ao todo 20 carreirinhas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreiras. Agora, aqui, nós vamos cortar o fio. Vou arrematar aqui, fazer aquele nozinho. Nós vamos fazer 2 carreirinhas aqui em dourado. Então, eu vou emendar o fio dourado. Se você quiser dar o nozinho, também pode. Mas eu vou emendar sem o nó, tá? Então, a gente emenda aqui, ó, um dourado. E aí, a gente faz os 4 pontinhos dessa primeira carreira. E nós vamos fazer mais uma também com fio dourado. Chegou aqui uma corrente, virou, a gente pega nesse primeiro ponto já e faz mais uma carreirinha aqui em dourado. Terminou aqui, a gente vai cortar o fio, vamos dar aquele nozinho e agora a gente vai fazer o acabamento em vermelho. Aí a gente volta para o fio vermelho. Então, aqui, pra gente fazer o acabamento com o nosso fio vermelho, nós vamos emendá-lo aqui também, nesse primeiro ponto.
E aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Depois desse um ponto baixo, nós vamos fazer meio ponto alto. Agora, um ponto alto. Então, para fazer o ponto alto, a gente dá a volta, insere na base, puxa duas laçadas, depois duas laçadas. Agora, a gente faz um ponto alto duplo. Nós vamos dar aqui, ó, 2 voltas na agulha. Uma volta, 2 voltas. E aí, nós vamos prender lá na base e nós vamos tirando 2 alcinhas por vez. A gente tira 2 alcinhas, agora mais 2 e por último, mais 2. Que ele vai ficar com esse aspecto assim de meio que subindo, tá vendo? Pra ficar esse acabamento. Agora aqui a gente corta e nós vamos fazer aqui, vamos emendar novamente o fio aqui, ó, logo nessa entrada, ó. Nós vamos emendar bem aqui o fio, tá vendo? E aqui nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, só pra gente uniformizar toda a volta. Ó, então, nós vamos prender. Prendi o fio aqui. E nós vamos fazer uma carreira. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Só nessa tirinha que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai fazer pontos baixos aqui, vamos contornar aqui, vamos dar a volta e aí a gente para aqui, tá? Então, é só nessa tirinha que a gente fez que nós vamos fazer esse acabamento em pontos baixíssimos. Então, é só pra ficar bem disfarçadinho aqui e dar um acabamento melhor na nossa peça. Então, eu vou dar toda essa volta aqui de pontos baixíssimos e já volto pra gente finalizar. Finalizada aqui a nossa peça, eu fiz aqui todo o acabamento em volta. E aqui na parte de baixo também, já escondi todos os fios aqui pro lado de baixo. E a nossa peça ficou assim. Antes da gente colocar, nós vamos fazer aqui as chagas, né, nas mãozinhas. Primeiro nós vamos posicionar os braços. Como a gente faz a manga, né, ela descendo, nós vamos dar uma dobrada no braço pra frente, ó. A gente vai dobrar o bracinho dele um pouco pra frente. Pra dar esse aspecto meio de bracinho dobrado aqui. A gente dobra certinho, porque no bracinho não foi enchimento, né? Então, a gente dobra certinho assim o bracinho, pra ele ficar assim. E agora aqui a gente vai fazer o detalhezinho em vermelho aqui nas mãozinhas dele, que são as chagas. Vou usar esse mesmo vermelho que a gente usou pra fazer a roupinha. Finalizadas aqui as nossas mãozinhas, e as duas ficaram assim, tá? Lembrando que ele precisa ficar nessa posição assim, de braços abertos, tá? Por isso que a gente colocou o arame. Eu fiz aqui mais um recorte na barba, tá? Deixando ela mais ou menos no formato de triângulo. Eu tinha deixado ela quadrada, mas aí eu tava vendo, ele tem, né, as figuras, elas representam a barba um pouco mais pontudinha aqui. Então, eu recortei mais aqui, ó, nessa partezinha do queixo, tá vendo? Então, pra ficar com esse formato, tá? No cabelo eu não mexi mais, eu deixei daquele jeito mesmo. E agora a gente vai colocar aqui o nosso adereço, que está faltando pra gente completar o nosso Jesus. Então, essa parte maior, ela vai presa aqui no ombro. Eu vou alfinetar primeiro. E aqui você pode costurar depois, ou você pode colar também. Nesse caso aqui eu vou colar, como é uma peça de decoração, eu vou colar. Então, aqui, eu vou colocar um alfinete aqui pra poder segurar, ó. Coloquei aqui o alfinete e aqui a gente vai dar a volta certinho aqui na parte de trás. Tem um fiapo vermelho aqui no cabelo. E aí a gente vai trazer essa parte de trás aqui pra se encontrar aqui no ombro.
Daí, depois desse encontro, essa partezinha vermelha, ela vai descer. E agora, depois que a gente alfinetou tudo, é só a gente fixar. E aí, você tem a opção de colar ou costurar, tá? E aqui é importante, ou a gente dá um pontinho, ou a gente colar, porque senão ele vai ficar assim, virando, e não é isso que a gente quer que ele fique certinho, tá? Então, é só um pinguinho de cola aqui embaixo, ou um pontinho bem sutil aqui embaixo mesmo. Então, agora, nós vamos, depois de tudo alfinetado, nós vamos colar. A cola que eu uso é essa, tá? Mas você pode usar a cola que você tem costume. Então, eu vou colocar em alguns pontos específicos. Já colei tudo, agora é só deixar alfinetado aqui, esperando secar. Finalizado aqui então, já tá seco aqui todas as partes. E ficou assim, gente, nosso Jesus. Olha que coisa mais linda, mais charmosa que ficou, super cheio de detalhes e uma gracinha. Eu acho que foi uma das criações mais simples e mais lindas que nós temos aqui no canal. Então, merece o seu joinha, né? Como ficou o seu Jesus? Gente, eu amei o resultado do meu. Então, eu acho que foi uma das criações mais bonitas aqui do nosso canal, feita pra gente. Então, pra você comercializar suas peças, pra você presentear. E me conta aqui nos comentários se você gostou de executar essa peça. Me marca lá no Instagram pra eu ver como que ficou o seu Jesus. Então é isso. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. E tchau, crocheteiras! E crocheteiros também!